Nessa oportunidade eu quero trazer uma palavra para você que está me assistindo sobre um assunto que Jesus mencionou, uma parábola que muitos conhecem, mas tem certas vertentes da parábola que eu quero mencionar nesta oportunidade para refletirmos sobre a parábola do rico e Lázaro. Essa parábola ela se encontra apenas no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 16, versos 19 a 31. Lucas 16, versos 19 a 31. O texto diz assim: Ora, havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as suas chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouça. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Ó Deus, nos ajude a entender essa palavra. Espírito Santo nos conduza a refletirmos, a ganharmos o que ela tem de melhor para nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o contexto dessa parábola, no capítulo 16 do Evangelho de Lucas, não é possível afirmar-se com toda certeza quando foi que Jesus proferiu essa palavra para os judeus, quando a parábola do rico e Lázaro foi contada. É o único livro, este do Evangelho de Lucas, que contém essa parábola do rico e Lázaro. Nenhum outro evangelho contém a mesma parábola para podermos verificar alguma maior informação sobre ela. No entanto, nós podemos perceber muito claro a conexão, a ligação dessa parábola com os versículos anteriores do livro de Lucas, né? Incluindo a parábola do administrador infiel, registrada no mesmo capítulo, nesse mesmo capítulo 16, né? E indo mais avante, podemos identificar um tipo de sequência dos ensinamentos abordados ainda no capítulo 15 dessa parábola. Nesse capítulo 15, vamos encontrar a advertência de Jesus sobre a atitude incorreta no tratamento com as pessoas, do relacionamento pessoal. Os perdidos, as pessoas perdidas eram muito desprezadas pelos escribas e fariseus. Não eram importantes, mas elas eram muito importantes para Deus. Os fariseus, escribas, eles fugiam de pessoas marcadas por
por alguma condenação social. Eles desprezavam, por exemplo, os cobradores de impostos, e jamais se aproximavam de uma prostituta, por exemplo. Então eles eram pessoas que faziam acepção de pessoas. Os fariseus, os religiosos, eles faziam acepção de pessoas e se afastavam dela com muita veemência, condenando essas pessoas, né? Mas para Deus, os pecadores rejeitados pelos fariseus e pelos saduceus, pelas autoridades religiosas, Deus as considerava de forma que Jesus mesmo busca ativamente um relacionamento com esses pecadores rejeitados pelos religiosos judeus, e Jesus se alegra muito quando existe um arrependimento entre eles. E esse é um ensino muito presente nas 3 parábolas do capítulo 15, né? Da parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Nessas 3 parábolas, da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, nós vemos como Jesus mostra o interesse de Deus por aqueles que se perdem, né? Mas no capítulo 16 desse livro, nós temos a advertência contra o uso incorreto e pecaminoso das riquezas, dos bens, das propriedades. Jesus é muito claro ao afirmar que não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon aqui seria o espírito das riquezas, né? Seria o inimigo. E com base nesse ensino, é possível entendermos que a parábola do rico e Lázaro culmina com um clímax dos ensinos de Jesus a respeito dessas 3 parábolas presentes nesses 2 capítulos, 15 e 16. Nessa parábola do rico e Lázaro, de Lucas 16, Jesus adverte de uma só vez sobre o modo desprezível de se tratar o próximo e sobre o uso indevido das riquezas, lembrando, né, que a riqueza nas parábolas de Cristo representa um conceito pessoal que se tem de si mesmo. Quando Jesus chama um homem de rico, ele está dizendo que essa pessoa tem em si um elevado conceito de si mesmo, a ponto de rejeitar os conceitos da palavra de Deus. E o homem rico dessa parábola cometeu todos os erros descritos por Jesus nos versículos anteriores e no capítulo anterior. Esse rico, ele deu prioridade às suas riquezas e desprezou as riquezas da palavra de Deus. Então o modo de vida desse rico era egoísta, era um homem isolado, era um homem que vivia encastelado nas suas fantasias, nos seus prazeres, de modo que aos olhos de Deus ele era repugnante. Veja o que diz Lucas 16:15: e disse-lhes: vós sois os que justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. Então nós vemos que aquilo que os homens valorizam não é o que Deus valoriza. Aquilo que os homens desvalorizam não é o que Deus desvaloriza, porque os pensamentos humanos, o humanismo, na verdade é uma abominação para Deus. Deus rejeita os pensamentos humanos, as filosofias humanas, na mesma intensidade com que Ele aceita
uma pessoa humilde, um pobre de espírito, que se humilha diante dele e deseja fazer a sua vontade, que tem temor da sua palavra, que obedece àquilo que Deus ensina, que Deus nos ordena. Como os escribas e fariseus estavam ouvindo as palavras de Jesus, descritas nos versos anteriores, eles questionam Jesus por estar cercado de publicanos e pecadores. Os fariseus odiavam estar junto com funcionários públicos que serviam ao Império Romano, de estar junto com pessoas pretensamente pecadoras. Os próprios gentios não podiam conviver socialmente com os religiosos judeus por causa de sua pretensa pecaminosidade, que poderia contaminá-los. Então, depois de recriminarem a Cristo por estar comendo com pecadores, eles começaram a zombar de Cristo diante da censura de Jesus às riquezas, àqueles que se consideravam ricos. Portanto, é claro, é óbvio que essa parábola do rico e Lázaro era direcionado para os líderes religiosos do tempo de Cristo. Dessa forma, a figura do rico é uma representação perfeita desses religiosos que tinham um elevado conceito de si mesmos. Os judeus, os fariseus, eram a estirpe social mais admirada pelo povo judeu. Eles eram considerados pessoas santas, dos quais o homem comum se ajoelhava e beijava suas mãos, numa pretensa possibilidade de transferir a santidade daqueles homens para si mesmos, para o homem comum. Ao contrário dos pobres de espírito, que são aqueles que se despojam de si mesmos para obedecerem a Deus, Jesus define muito bem o destino de alguém que não renuncia a si mesmo para segui-lo, ou seja, o rico ou os ricos. No mesmo Evangelho de Lucas, no capítulo 18, verso 25, ele diz assim: porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. É mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E como estamos dizendo, esse rico é aquela pessoa que tem de si mesmo um alto conceito e não aceita o pensamento de Deus. Ele orgulha-se de si mesmo para rejeitar aquilo que Deus ensina. Portanto, é um homem que Cristo rejeita, é um comportamento que Jesus rejeita, por ser alguém que jamais se tornaria seu discípulo, porque não é uma pessoa humilde de espírito. Uma observação a respeito do rico. O rico não tinha nome. Jesus fornece dados suficientes para entendermos que aquele homem era muito rico. Ele se vestia de púrpura e de linho fino. De púrpura e de linho fino. Roupas ambas caríssimas na época e muito difícil de comprá-las, devido à qualidade e à raridade da matéria-prima que os produzia. Por exemplo, essa púrpura era uma tintura bastante cara e obtida de um molusco marinho, né? Então, vejam que havia necessidade de milhares, centenas ou milhares desse molusco para obter essa tinta púrpura, para
fazer esse tecido púrpura. Uma túnica de púrpura era um traje digno de um rei, era próprio dos reis, essa túnica púrpura. E embaixo da túnica púrpura, esse rico usava linho fino. Como vocês sabem, o linho, ou quem não sabe, né, o linho provém de uma árvore da Síria. É dessa árvore é que se conseguia fazer o linho, um tecido que ainda existe nos nossos dias. Ele é raro ultimamente, mas ainda existe. Além daquelas roupas, né, aquele homem vivia uma vida de ostentação, participando de festas, de banquetes diariamente. Veja que os banquetes eram diários, ou seja, alguém para fazer festas diárias e convidar pessoas é porque tem muita riqueza, né, para sustentar essas pessoas. Esse rico, ele não se importava nem um pouco com a condição do seu próximo. Apesar de estar cercado por amigos, estar alimentando-os, ele não tinha nenhum desejo, nenhuma inclinação para ajudar os pobres. Ele era um homem egoísta de natureza, por natureza. E apesar de toda a sua riqueza, Jesus não mencionou o nome desse rico, ao contrário do pobre, né, que Jesus chamou e disse o seu nome, o nome de Lázaro, porque pobre era pouco para ele, né? Ele era um mendigo, alguém que não tinha nenhum recurso. Ou seja, Cristo não deu nenhum valor pessoal ao rico, pois nem nome ele deu. E é claro que Jesus sabia o nome dele. Para Cristo, o rico era como um indigente. Um indigente é alguém cujo nome é desconhecido. E por isso Cristo não revelou o seu nome, ao contrário do pobre Lázaro, do mendigo Lázaro. Vejamos o destino do rico. Após a morte, o rico foi para um lugar de tormento, diz o texto de Lucas 16. A palavra que aparece como esse lugar de tormento é a palavra grega Hades, com H, né? O Hades representa para nós o inferno. É o termo grego traduzido por inferno na nossa Bíblia, do nosso Novo Testamento. E esse termo Hades possui diferentes significados que dependem do contexto. E nesse caso específico, a tradução correta é inferno. A referência é a um lugar de muito sofrimento, onde a alma do ímpio é atormentada, ao contrário de Lázaro, que estava no seio de Abraão, ou seja, no céu, no reino dos céus. Veja que o rico, que tinha enquanto estava na terra, uma posição de comando, e tinha muitos servidores, e ele gostava de dar ordens. É impressionante que até no inferno esse rico continuava dando ordens, a ponto dele dar ordens ao pai Abraão. O comportamento do ímpio no inferno é muito interessante e curioso. Completamente atormentado, ele ordenou para que pai Abraão fizesse com que Lázaro molhasse o dedo na água e colocasse na sua língua. Depois, em segunda ordem, ele ordenou para que o pai Abraão mandasse Lázaro à casa de seu pai, para fazer com que seus 5 irmãos se arrependessem. Você consegue perceber que mesmo após a morte, o rico continuou com seu comportamento egoísta? Ele não mudara, nem se arrependera. Ele continuava tratando Lázaro como
um servo, como um garoto de recados. Queria que Lázaro fosse lá na sua casa, convencer seus 5 irmãos da condenação eterna, para que eles mudassem de vida. Interessante, né? Alguém que está no inferno querendo pregar o evangelho para alguém que está na terra. Era isso que o rico queria, ser um evangelista na terra, depois de estar no inferno. Ele não perdeu o seu costume de dar ordem aos outros. Outra coisa interessante é que o rico sabia muito bem quem era Lázaro. Ele admite conhecer pelo nome o mendigo que ficava jogado à sua porta, esperando com paixão para receber as suas migalhas. As suas palavras, as palavras do rico no além, apenas confirmaram o quanto ele era negligente para com a palavra de Deus. E esse rico certamente era um judeu que conhecia a Torá, mas era alguém que não a obedecia. Ele não amou a Deus sobre todas as coisas, muito menos ao seu próximo como a si mesmo, como Jesus nos ensinou. Vamos ver Lázaro, o mendigo. Lázaro é um nome latino, derivado do grego Lázaros. Na verdade não tem acento, né? Lázaros ou Lazaros, que é uma transliteração do nome hebraico Eleazar, que significa Deus tem socorrido ou Deus ajuda. Veja então que o nome de Lázaro, derivado de Eleazar, significa que ele, apesar de ser um mendigo desamparado pelos homens, porém ele era amparado por Deus. Não que a sua miséria tivesse algum mérito na sua salvação. Se Lázaro estava no seio de Abraão, não é porque ele era pobre, mendigo, miserável, faminto, mas porque, sendo pobre materialmente, também era pobre de espírito e cria no seu Messias. Ele cria no Cristo que estava sendo pregado para ele. Apesar da atemporalidade dos fatos narrados por Jesus nessa parábola, não se sabe quando esse encontro de Lázaro e o rico se deu, ou quando se deram esses fatos, enquanto estavam vivos. O certo é que o pobre confiava nas promessas feitas ao pai Abraão. Ele tinha a mesma fé de Abraão, porque senão ele não estaria no reino dos céus. O texto não diz isso, mas nós deduzimos que por ele crer na mesma fé de Abraão, ele se encontrava agora no seio do patriarca, no reino dos céus. E Jesus utilizou esse nome Eleazar ou Lázaro justamente para indicar que aquele mendigo, mesmo com todos os seus problemas e provações, tinha depositado a sua confiança em Deus. Lázaro morreu e, diferentemente do rico, nada é dito sobre o seu sepultamento. Ele não recebeu nenhuma honra terrena, nem mesmo de maneira póstuma após a sua morte. Todavia, algo muito importante e glorioso do que isto é dito sobre a sua alma. Lázaro, diz o texto, foi levado pelos anjos para estar na companhia de Abraão no paraíso. Foi o que Jesus disse nesse capítulo 16 do Evangelho de Lucas. Note o contraste impressionante. O mendigo que aqui na terra desejava comer migalhas e tinha por companhia os cães
abandonado no meio das ruas, que lambiam suas feridas, agora estava no céu, reclinado à mesa celestial juntamente com Abraão. Uma promessa que Cristo faz aos seus discípulos em Mateus 8, versículo 11. Ele diz: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Notem que nesse texto Cristo está falando dos gentios, está falando dos orientais, chineses, indianos e outros, japoneses, né? Do Oriente e do Ocidente. E aqui está falando de brasileiros, americanos, venezuelanos, né? Da América, dos europeus, gentios que para os fariseus não tinham valor algum, que assentar-se-iam à mesa de Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas de Israel, que estariam no reino dos céus. Algumas pessoas equivocadamente entendem que a expressão seio de Abraão designa um lugar temporário onde os santos esperam a ressurreição de seus corpos. Mas nós já dissemos que a partir do momento que alguém morre, ele já abre os olhos no reino dos céus, ou abre os seus olhos no Hades, né? É imediato. Não há um lugar que as pessoas ficam aguardando o julgamento. Na verdade, esse conceito não existe nas Escrituras de um lugar temporário, e essa expressão apenas faz referência ao favor especial alcançado por aquele mendigo. É óbvio que o seio de Abraão está representado aqui o paraíso, e que no paraíso não existe um seio de Abraão, né? É uma linguagem metafórica representando a pessoa de Cristo, porque a fé de Abraão era a fé no Cristo que haveria de vir. Enquanto na terra Lázaro era rejeitado pelos homens, no céu ele estava junto de Abraão, reclinado sobre ele, assim como o apóstolo João fazia com Jesus, né? João era o discípulo amado, é chamado discípulo amado, porque ele tinha muita intimidade com Cristo, a ponto de se reclinar nos ombros de Cristo. E também devemos ressaltar que Abraão é considerado na Bíblia como o grande patriarca do povo judeu. Mas não apenas isso, ele também é considerado como pai de todos os redimidos que creem em Jesus. Veja Romanos 4:11. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. Veja que aqui Cristo está dizendo que Abraão também é pai daqueles que creem, ou seja, Abraão é o pai da fé daqueles que creem em Jesus Cristo, porque Cristo é o descendente de Abraão, que foi prometido por Deus ao patriarca, em quem seriam benditas todas as nações da terra. Outra coisa interessante é o fato de que no relato Lázaro não pronuncia uma única palavra, não fala nada, nem enquanto ele está vivo, nem após a sua morte. O texto não menciona sequer uma sílaba pronunciada por Lázaro. Diferentemente do rico, Lázaro não precisa
se auto-justificar em nenhum momento. Queridos, quando estivermos diante do reino dos céus, na glória, nós não precisaremos nos justificar de maneira alguma pelos nossos erros, pelas nossas falhas, porque já estaremos justificados pelo sangue de Jesus, que morreu naquela cruz para carregar sobre si toda a condenação que havia sobre nós. Então, enquanto o rico tentava salvar os seus familiares que estavam na terra, ou tentando justificar a sua presença no Hades, Lázaro não fez nenhum pedido para o pai Abraão e nem disse nenhuma palavra a respeito da sua situação. E Lázaro estava entre os justos. Ele nem precisava falar nada mesmo, porque agora a sua vida era apenas gozar das recompensas prometidas por aqueles que creem, por estar no reino dos céus. Então, quando estivermos no reino dos céus, estaremos como Lázaro, completamente satisfeitos, totalmente em paz. A palavra shalom é a palavra usada para a paz entre os judeus, e a palavra shalom, ela contém uma paz completa, paz física, saúde física, paz mental interior, uma mente psicologicamente equilibrada e satisfeita por tudo que o cerca, uma paz espiritual completa e satisfeita ao lado dos patriarcas, dos profetas, dos irmãos e de Cristo. Então essa era a satisfação que Lázaro gozava. Portanto, amados, se você está passando por alguma aflição, né? Se às vezes tem faltado alguma coisa, você que crê, que tem a fé de Abraão, a fé no descendente de Abraão, que é Cristo, no reino dos céus você estará completamente livre de aflições, livre de condenação, inteiramente satisfeito. Quando foi aberto esse culto, foi mencionado que Jesus nos orientou que não devíamos ficar aflitos por nenhuma necessidade, porque quando buscarmos o reino de Deus, o Senhor nos supriria de todo aquilo que haveria de nos incomodar. Então, para concluir, queridos, aqui a riqueza de que trata essa parábola é a infidelidade a Deus. Pelo contexto em que ela foi contada, é a riqueza do coração, quando a pessoa se recusa a ouvir a voz de Deus para ouvir a sua própria voz. É quando ele rejeita a fé de Abraão. E Paulo nos adverte que no afã da sobrevivência, não devemos buscar nos enriquecer materialmente a qualquer custo, renunciando aquilo que é mais importante. Tem pessoas que renunciam aquilo que é mais importante para buscar, fazer hora extra, né? E se afasta do meio do povo de Deus, se afasta da palavra, para a qualquer custo melhorar seu nível de vida, e acaba caindo em laço e tentação, satisfazendo a sua concupiscência, conforme Paulo nos ensinou em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína.
Então muitas são as armadilhas da busca pela riqueza, adverte o apóstolo Paulo, né? Como inverter as nossas prioridades de vida consagrada a Deus. E quantas vezes muitos de nós erramos nessa área. Muitos deixam voluntariamente de estar no meio do povo de Deus para estar buscando uma renda extra, que não vai deixar a pessoa rica, mas é uma concupiscência na busca da riqueza, com inversão de prioridade da sua vida, uma vida que deve ser consagrada a Deus. E quantas vezes, né, nós também corremos esse risco, e essa palavra é uma advertência para nós. Deus, em sua justiça, não faz acepção de pessoas como os judeus faziam, seja essa pessoa rica, seja pobre, seja negro, seja branca, seja amarela, seja homem, seja mulher. Em Romanos 10:12, Paulo fala disso: porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Então Deus tem o propósito de repartir a sua riqueza com seus filhos. E é por isso que toda vez que lá em casa nós nos sentamos à mesa para absorver uma refeição, nós elevamos nosso pensamento a Deus, agradecendo pelo suprimento. E até nossa netinha de 11 meses já aprendeu a dar amém na mesa de refeição. Então o apóstolo Paulo nos orienta em como agirmos com relação à riqueza material e à riqueza espiritual. Ele volta em 1 Timóteo 6,17 a dizer assim: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Então é Deus que supre as nossas necessidades. Você já observou que em tempos de crise passa uma preocupação no coração da gente, né? E a gente sempre está lembrando das promessas de Cristo para não nos esvairmos em preocupações pelo sustento. Mas passa uma certa preocupação nos tempos de crise. Então nunca se esqueçam que Deus é que supre abundantemente todas as coisas para delas gozarmos ainda aqui na terra. É impressionante a proteção que Deus dera a seus servos no passado e a seu filho amado Jesus, né? Vejam a vida de Davi, quantas perseguições, quantos perigos, e como já disse aqui, aquele homem morre perto dos 60 anos de vida, em paz, deitado num leito. Cristo, na sua infância, passa por todos os perigos de doenças infantis, que hoje nós temos vacinas. Ele passa incólume, protegido pelo Senhor, protegido pelo Pai. E ele só se dá e sai dessa vida terrena para cumprir sua missão. Mas sempre o Pai esteve com ele, ouvindo suas orações, assim como o Pai está conosco quando nós oramos, e não precisamos nos preocupar, porque Ele vai nos suprir das necessidades. A orientação do apóstolo é que nossa esperança está na palavra de Deus, e que devemos descansar e confiar no Senhor, que supre todas as nossas necessidades, buscando em primeiro lugar o reino de Deus. No Apocalipse, Jesus condena aqueles que se gloriam de serem ricos, mas prevaricam com relação ao reino do Pai. Apocalipse 3,17: como dizes, rico sou,
e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Todo aquele que se diz rico diante de Deus é pobre, miserável, cego e nu. No entanto, aos fiéis, Jesus diz que conhece as suas obras, sua tribulação, sua pobreza, mas que também conhece a blasfêmia daqueles que os perseguem. Veja que promessa de Cristo a todos os seus discípulos, Apocalipse capítulo 2, versículo 9. Aqueles que são inteiramente fiéis a Ele: conheço as tuas obras, tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Então Cristo diz que conhece a nossa pobreza, a nossa obra, a nossa tribulação, mas conhece aqueles que blasfemam contra nós, aqueles que nos perseguem por sermos seus discípulos, e nos ampara. No Sermão da Montanha, Jesus prometeu que seriam bem-aventurados todos os pobres de espírito e aqueles que seriam perseguidos por sua causa, conforme Mateus capítulo 5, versos 3, 10 e 12. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem perseguindo e mentirem, dizendo todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, amados, nós somos bem-aventurados, porque somos pobres de espírito, porque somos seus discípulos, porque sofremos perseguição por causa do nome de Jesus, por estar pregando a sua palavra, mas somos bem-aventurados, porque somos discípulos de Jesus. Somos bem-aventurados porque Ele nos prometeu essa bem-aventurança, Ele nos prometeu o reino, e nós tomamos posse dele, e somos gratos pelo seu grande amor para conosco, por ter nos proporcionado um mandamento que nos salve, por ter morrido naquela cruz para justificar o nosso pecado, a nossa vida de pecado, e nos purificou, nos levando de volta para Deus, nos reconciliando com Deus por causa da sua morte no Calvário. Por isso sejamos gratos a Deus, louvemos a Ele por sermos filhos da fé em Abraão e estarmos um dia lá no reino, no seio de Abraão, junto com Cristo, junto com Lázaro, junto com os apóstolos, gozando das promessas que Ele nos dá na sua palavra, porque nela cremos e por ela vivemos. Amém. Aleluia. Deus não é contra as pessoas ricas. Você pode ficar rico, tá? Desde que você abençoe, desde que você use. É que nem a admoestação do apóstolo Paulo a Timóteo, né? Exorta os ricos que não sejam altivos. Então, Deus não é contra a pessoa rica de bens materiais. Não, essa não é a questão. Deus é contra as pessoas que são cheias de si mesmo, ricas em seus conceitos, orgulhosas, presunçosas, sem moderação nenhuma. É por isso que eu creio, Ana, pastora Ana, creio que a descrição que Paulo também dá em 2 Timóteo 3:1 é a descrição dos ricos em todos os tempos. Embora Paulo fale em 2 Timóteo 3:1, ele diga assim, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados,
implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Essa é uma descrição dos ricos. Rico é o soberbo, o altivo, o orgulhoso, o que não recebe uma exortação, o que diante de Deus rejeita Deus, indiferente, o que diante de um conselho zomba. Por isso que nós somos exortados, amados, a sermos humildes, a sermos pessoas que se rendem diante de Deus e se rendem diante de uma exortação também, examinando-se a si mesmos. Amém? O rico é uma figura bíblica para todo presunçoso e orgulhoso, diante de Deus e diante dos homens. Que a gente, como disse o salmista, né? Afasta de mim, Senhor, todo orgulho e soberba. Amém? Que nós possamos ser encontrados humildes. Você trabalhe, que o Senhor te abençoe nesse ano, né? Com a bênção do trabalho das tuas mãos, porque isso é vontade de Deus, que a gente soe, né? Essa é a bênção de Deus, porque Deus disse lá no Éden: com o suor do teu rosto você vai comer. Então trabalhe, prospere em nome de Jesus nesse ano, amém? Mas seja uma bênção na vida daqueles que precisam. Seja atento à necessidade das pessoas, seja atento à necessidade do teu próximo, e a bênção do Senhor te alcançará. Amém?